Eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Vamos iniciar a leitura diária com oração. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui em tua presença mais uma vez, lendo a tua palavra. Pois através da tua palavra nós somos transformados, edificados, e a vida de cada um que ouve a tua palavra, Senhor, com certeza tem sido moldada pela presença do teu Espírito Santo. Que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas naquilo que realmente nós necessitamos. E perdoe-nos, Senhor, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, pois somos dependentes do teu perdão todos os dias. Que a tua graça e misericórdia nunca falte sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? As nossas leituras diárias de hoje são em Jeremias 44 ao 46 e 2 Pedro, capítulo 1. Jeremias 44 diz assim: a desgraça causada pela idolatria. Essa é a palavra do Senhor que foi dirigida a Jeremias para todos os judeus que estavam no Egito e viviam em Migdol, Táfnis, Mênfis e na região de Patros. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês viram toda a desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas estão em ruínas e desabitadas por causa do mal que fizeram. Seus moradores provocaram a minha ira queimando incenso e prestando culto a outros deuses, que nem eles, nem vocês, nem seus antepassados jamais conheceram. Dia após dia eu lhes enviei meus servos, os profetas, que disseram: não façam essa abominação detestável. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, não se converteram de sua impiedade, nem cessam de queimar incenso a outros deuses. Por isso meu furor foi derramado e queimou as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém, tornando-as na ruína desolada que são hoje. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: por que trazer uma desgraça tão grande sobre si mesmos, eliminando de Judá homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, sem deixar remanescente algum? Porque vocês provocam a minha ira com o que fazem, queimando incenso e outros deuses no Egito, onde vocês vieram residir. Vocês se destruirão a si mesmo e se tornarão objeto de desprezo e afronta entre todas as nações da terra. Acaso vocês se esqueceram da impiedade cometida por seus antepassados, pelos reis de Judá e as mulheres deles, e da impiedade cometida por vocês e suas mulheres na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Até hoje não se humilharam, nem mostraram reverência, e não têm seguido a minha lei e os decretos que coloquei diante de vocês e dos seus antepassados. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: estou decidido a trazer desgraça sobre vocês e a destruir todo Judá. Tomarei o remanescente de Judá, que decidiu partir e residir no Egito, e todos morrerão no Egito. Cairão pela espada ou pela fome, desde o menor até o maior. Morrerão pela espada ou pela fome. Eles se tornarão objeto de maldição e de pavor, de desprezo e de afronta. Castigarei aqueles que vivem no Egito com a guerra, a fome e a peste, como castigarei Jerusalém. Ninguém dentre o remanescente de Judá, que foi morar no Egito, escapará ou sobreviverá para voltar à terra de Judá, para a qual anseiam voltar e nela anseiam viver. Nenhum voltará, exceto uns poucos fugitivos. Então todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes em grande número, e todo o povo que morava no Egito e na região de Patros, disseram a Jeremias: nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. É certo que faremos tudo o que dissermos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus e derramaremos ofertas de bebida para ela, tal como fazíamos nós e nossos antepassados, nossos reis e nossos líderes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e nada sofríamos. Mas desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e de derramar ofertas de bebida a ela, nada temos tido e temos parecido pela espada e pela fome. E as mulheres acrescentaram: quando queimávamos incenso à rainha dos céus e derramávamos ofertas de bebidas para ela, será que era sem o consentimento de nossos maridos que fazíamos bolos na forma da imagem dela e derramávamos as ofertas de bebidas? Então Jeremias disse a todo o povo, tanto os homens como as mulheres que estavam respondendo a ele: e o Senhor, não se lembra ele do incenso queimado nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém por vocês e por seus antepassados, seus reis e seus líderes e pelo povo da terra? Será que ele não pensa isso? Quando o Senhor não pôde mais suportar as impiedades e as práticas repugnantes de vocês, a terra de vocês ficou devastada e desolada, tornou-se objeto de maldição e ficou desabitada, como se vê no dia de hoje. Foi porque vocês queimaram incenso e pecaram contra o Senhor e não obedeceram a sua palavra, nem seguiram a sua lei, os seus decretos e os seus testemunhos que essa desgraça caiu sobre vocês, como se vê no dia de hoje. Disse então Jeremias a todo o povo, inclusive as mulheres: ouçam a palavra do Senhor, todos vocês, judeus que estão no Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês e suas mulheres cumpriram o que prometeram quando disseram: certamente cumpriremos os votos que fizemos de queimar incenso e derramar ofertas e bebidas à rainha dos céus. Prossigam, façam o que prometeram, cumpram seus votos.
Mas ouça a palavra do Senhor, todos vocês, judeus que vivem no Egito. Eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que em todo o Egito ninguém de Judá voltará a invocar o nome ou jurar pela vida do soberano, o Senhor. Vigiarei sobre eles para trazer-lhes a desgraça e não o bem. Os judeus do Egito perecerão pela espada e pela fome, até que sejam destruídos. Serão poucos os que escaparão da espada e voltarão do Egito para a terra de Judá. Então todo o remanescente de Judá que veio residir no Egito saberá qual é a palavra que se realiza, a minha ou a deles. Este será o sinal para vocês de que o castigarei neste lugar, declara o Senhor. E então vocês ficarão sabendo que as minhas ameaças de trazer-lhe desgraça certamente se realizarão. Assim diz o Senhor: entregarei o faraó, rei do Egito, nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhe a vida. Assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o inimigo que desejava tirar a vida deles. Capítulo 45. Mensagem a Baruque. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, depois que Baruque, filho de Nerias, escreveu no rolo as palavras ditadas por Jeremias, esse lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Você disse: ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Mas o Senhor manda-me dizer-lhe: assim diz o Senhor, destruirei o que edifiquei e arrancarei o que plantarei em toda essa terra. E então, você deveria buscar as coisas especiais para você, não as busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas eu o deixarei escapar com vida, onde quer que você vá. Capítulo 46. Mensagem acerca do Egito. Essa é a mensagem do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca das nações. Acerca do Egito, essa é a mensagem contra o exército do rei do Egito, o faraó Neco, que foi derrotado em Carquemes, junto ao rio Eufrates, por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Prepare seus escudos, os grandes e os pequenos, e marchem para a batalha. Serem os cavalos e montem. Tome posição e coloque o capacete. Passe o óleo na ponta de suas lanças e vistam a armadura. Mas o que vejo? Eles estão apavorados, estão se retirando, seus guerreiros estão derrotados, fogem às pressas sem olhar para trás. Há terror por todos os lados, declara o Senhor. O ágil não consegue fugir, nem o forte escapar. No norte, junto ao rio Eufrates, eles tropeçam e caem. E há aquele que se levanta como Nilo, como os rios de águas agitadas. O Egito se levanta como Nilo, como rios de águas agitadas. Ele diz: eu me levantarei, cobrirei a terra, destruirei as cidades e seus habitantes. Ao ataque, cavalos. Avancem, carros de guerra. Marchem em frente, guerreiros. Homens de Etiópia e de Líbia que levam escudos. Homens da Lídia que empunham o arco. Mas aquele dia pertence ao soberano, ao Senhor dos exércitos. Será um dia de vingança para vingar-se dos seus adversários. A espada devorará até saciar-se, até satisfazer sua sede de sangue. Porque o soberano, o Senhor dos exércitos, fará um banquete na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Suba a Gileade em busca de bálsamo, ó Virgem, filha do Egito. Você multiplica remédios em vão. Não há cura para você. As nações ouviram de sua humilhação, os seus gritos encheram a terra, quando um guerreiro tropeçou no outro guerreiro e ambos caíram. Essa é a mensagem que o Senhor falou ao profeta Jeremias acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para atacar o Egito. Anuncie isto no Egito e proclame no Migdol, proclame também em Mênfis e em Táfnis. Assuma a posição, preparem-se, porque a espada devora aqueles que estão ao seu redor. Porque o Deus Apis fugiu? O seu touro não resistiu? Porque o Senhor o derrubou. Tropeçam e caem, caem uns sobre os outros. Eles dizem: levante-se, vamos voltar para o nosso próprio povo e para a nossa terra natal, para longe da espada do opressor. O faraó, rei do Egito, é barulho e nada mais. Ele perdeu a sua oportunidade. Juro pela minha vida, declara o rei, cujo nome é Senhor dos exércitos. Ele virá como o Tabor entre os montes, como o Carmelo junto ao mar. Aumentem a bagagem para o exílio, vocês que vivem no Egito. Pois Mênfis será arrasada, ficará desolada e desabitada. O Egito é uma linda novilha, mais do norte, e ataca uma mutuca. Os mercenários em suas fileiras são como bezerros gordos. Eles também darão meia volta e juntos fugirão. Não defenderão suas posições, pois o dia da derrota deles está chegando. A hora de serem castigados. O Egito silvará como uma serpente em fuga, à medida que o inimigo avança com grande força. Virão sobre ele com machados, como os homens que derrubam árvores. Eles derrubarão sua floresta, declara o Senhor, por mais densa que seja. Não são mais que os gafanhotos, são incontáveis. A cidade do Egito será envergonhada, será entregue nas mãos do povo do norte. O Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, diz: castigarei Amon, Deus de Tebás, o faraó, o Egito, seus deuses e seus reis, e também os que confiam no faraó. Eu os entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar-lhes a vida. Não mais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e de seus oficiais. Mais tarde, porém,
O Egito será habitado como em épocas passadas, declara o Senhor. Quanto a você, não tema, meu servo Jacó. Não fique assustado, ó Israel. Eu o salvarei de um lugar distante, e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e em segurança. Ninguém o inquietará. Não tema, meu servo Jacó. Eu estou com você, declara o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu dispersei. Mas a você não destruirei completamente. Eu disciplinarei como você merece. Não serei severo demais. 2 Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. A certeza de nossa vocação e eleição. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acender a sua fé e a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A glória de Cristo e a firmeza das Escrituras. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto eu estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sempre sejam capazes de lembrar-se dessas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares de Sua Majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é meu Filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ele prestarem atenção. Como uma candeia que brilha em um lugar escuro, até o dia que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Amém? Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. Semana que vem estaremos aqui se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.